Olá a todos, que Deus abençoe. Me chamo Gerson, né? E vou estar lendo aqui o livro do Apocalipse, né? Não, na realidade, vou ler alguma coisa assim no livro do Apocalipse. Só que meu foco é acerca do que eu tenho estudado sobre o fim dos tempos, né? E peço a Deus que venha me usar aqui para falar com cada um, né? Cada um segundo a sua vontade. Pois bem, segundo a vontade de Deus, né? Eu queria ter o foco hoje de falar a respeito da volta do Senhor Jesus, ou das ocasiões em que isso se dá. Se é que é uma volta só, né, no caso. Então, pois bem. E por que isso? Porque o diabo ele pode usar. Quer dizer, o diabo ele tem lá as suas estratégias, né? E uma das que ele possa vir a usar, por exemplo, é que te fazer se questionar se o Senhor Jesus já voltou, né? E, e te pôr em xeque, né? Quero dizer, e te fazer se questionar. E agora? Se Jesus voltou, e agora o que eu faço? E agora o que será de mim? Não é? E assim te perturbar a sua fé, não é? Por isso eu queria te deixar inteirado, ou pelo menos melhorar a sua visão acerca da volta do Senhor Jesus, né? E do que acontece, por exemplo, após o arrebatamento. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero ler está aqui em Apocalipse 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, né? Aquele, com crase está se referindo a alguém ou a algo, que nesse caso aquele que nos amou e em seu lugar e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, né? E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, né? A ele seja glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, o Senhor Jesus, né? Eis que vem com as nuvens. E todo o olho o verá, né? Até os mesmos que o transpassaram, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Pois bem, o que a gente aprende já aqui? Todo olho verá. Então essa é uma pergunta que você tem como recurso para se fazer quando você for questionado sobre a volta do Senhor Jesus. Pode se perguntar, né? Ou melhor, você pode usar essa palavra, né? Se o meu olho não está vendo, como é que ele voltou? Pois bem, primeiro ponto. Isso aqui também está no Apocalipse, nesse caso aqui no 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Um grande trono branco, né? E vi os mortos pequenos. Perdão, eu li errado. Apocalipse 19, 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Fiel e Verdadeiro.
né? Então Jesus ele é fiel e ele é verdadeiro, né? E julga e peleja com justiça. Então ele julga com justiça, né? Julga com justiça e peleja com justiça. Enfim. E os seus olhos eram como chama de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Linho fino, branco e puro. Branco e puro. Branco e puro. Então, e da sua boca saía uma grande aguda espada para ferir com ela as nações, né? E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho da ira, do furor da ira e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos e a carne dos fortes, né? Os tribunos, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, né? E a carne de todos os homens, livres e servos, né? E servos, pequenos e grandes. Pois bem, vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército, né? Exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta, né? E adoraram a sua imagem, né? Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado, né? Sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram dessas carnes. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão.
Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos e lançou-o no abismo. E ali o encerrou e pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disto importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, eu não sei se estava pausado ou não, então eu vou ler de novo. Vou ler de novo aí. Já pulando aqui para o 20, versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, né? Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Pois bem, até aqui o que a gente vê? A gente vê, pois bem, a volta clara do Senhor Jesus, viu o falso profeta. Não, falso profeta não, ali fala besta. Fala falso profeta também. Falso profeta e besta, sendo lançado no lago de fogo e enxofre vivos, né? Então foram lançados vivos no lago de fogo, né? O que acontece? Lançados vivos no lago de fogo lá, enfim. Pois bem, com isso, o que acontece? E aí, Satanás preso, 1000 anos. Se isso for em sequência, né? Se for em sequência com a sua soltura, a gente percebe aqui, ó, que depois da sua soltura tem um arraial de santos. Arraial é tipo uma reunião, entendeu? Não sei se tem alguma outra interpretação melhor para essa palavra, entendeu? Agora, se for tipo uma reunião de pessoas, então é uma reunião de santos. Então, como é que tinha essa reunião de santos? Então, se o diabo tivesse que questionar sobre se Jesus voltou e você agora, mas olha essa ocasião aí, depois ainda de uma vida do Senhor Jesus, se for o caso, se for realmente essa uma possível interpretação e a realidade, né? Então, depois de uma vida do Senhor Jesus, teria ainda um arraial de santos, você entende? Eu já ouvi, mas esse arraial de santos era a pessoa na Nova Jerusalém. Pois bem, tem alguma Nova Jerusalém no mundo agora? Então, são essas coisas que a gente pode usar para sustentar a nossa fé. Tem alguma Nova Jerusalém no mundo? Para esse arraial ser Nova Jerusalém? Então, se não tem, né? Se tem, eu não vi. Então, quer dizer, tem um arraial de santos. E outra questão, nesses 1000 anos, vamos supor que a gente está aqui depois desses 1000 anos, não é? Então, neste caso, o que acontece? Se a gente está aqui depois desses 1000 anos, durante esse tempo, não nasceram pessoas que precisaram de salvação, não? E quanto ao Espírito Santo, eu sou testemunha de que ele não foi removido da terra, porque eu fui batizado, né? E sobre o Espírito Santo ser removido da terra, que é outra questão que se levanta, eu vou ler. Aí com essas coisas você pode ir respondendo e entendendo, tipo assim, entendendo o que realmente se está... E aniquilando as dúvidas, entende? Que impedem a sua fé. Pois bem. Então, cercar e subiram sobre a largura da terra e cercaram Arraial dos Santos e a cidade amada. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o Arraial dos Santos, né? E a cidade amada.
e a cidade amada. E de Deus desceu fogo, de novo, e subiram sobre a largura da terra, né? E cercaram o arraial dos santos. Pois bem, e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Né? E de Deus desceu fogo dos céus e o devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo que arde e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Ué, mas eles já estavam lá? E o falso profeta. Então, o que acontece? Com isso, é algo que parece apontar para os 1000 anos ter se passado, né? De dia e de noite serão atormentados para todo sempre, né? Então, você viu os olhos do Senhor, você viu o Senhor Jesus, né? Tá escrito que todo olho verá. Você o viu, não é mesmo? Então quer dizer, tá aí um ponto, né? Se nós não vimos, né, com os nossos olhos, é um forte indicativo de que ele não voltou, né? Se ele tivesse voltado, a gente não deveria ter visto? Ou não? E aí uma coisa que se fala é o seguinte, Jesus, por exemplo, supondo, Jesus arrebata a igreja antes de voltar, né? E aí nesse caso, se diz o quê? Que o Espírito Santo seria removido no arrebatamento? Alguém já ouviu isso? Aí isso pode perturbar como? Pô, e agora? Se já aconteceu o arrebatamento, eu fiquei, o Espírito Santo foi removido. E aí? Eu tô agora como? Pô, eu tinha o Espírito Santo. E agora? Será que eu tenho? Então, eu queria tirar essa dúvida. Olha, eu pesquisei, eu não achei nada que comprove que o Espírito Santo sai da Terra. Entendeu? O que eu achei, que pra mim não é suficiente pra me confirmar que ele sai, né? E que parece que também é usado como base, pelo menos uma pessoa viu usando como base, é essa passagem aqui, ó. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. A pessoa entende? Ó, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca. Aí continua. E aniquilará pelo esplendor. Enfim, esse ser retirado, né? Do meio seja retirado, ó, somente há um que agora o retém, até que do meio seja retirado. O que eu ouvi falar? Que esse que o retém é o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo seria retirado do meio, entendeu? Até que do meio seja tirado. Entendeu? A lógica parece ser essa, que é o Espírito Santo que retém e que o Espírito Santo vai ser tirado do meio. Vai ser tirado do meio. Pois bem, deixa eu explicar o que contradiz isso. Aqui mesmo, isso aqui é 2 Tessalonicenses, né? 2. 2 Tessalonicenses 2. Olha só o que contradiz isso. Deixa eu ler o texto todo, não só um versículo. Vamos lá. Ora, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, né? Quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós.
Olha só. Como se o dia de Cristo estivesse já perto, né? Como se o dia de Cristo estivesse já perto. Como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, né? Ninguém de maneira alguma vos engane. Ninguém de maneira alguma vos engane. Porque não será assim, sem que antes, olha só, não será assim, sem que antes venha a apostasia, né? Então, primeiro tem que vir a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, né? Qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, né? Tudo que se chama Deus ou se adora. Então quer dizer, pois bem, está dizendo ali o que antes? Antes ele tem que se manifestar, antes tem que vir a apostasia e antes ele tem que se manifestar, entendeu? Antes da vinda de Jesus. Aí lá, onde está aquilo ali, ó, aí recitando, mencionando, se referindo a esse homem, tá assim, ó, somente há um que agora o retém aquele homem, até que do meio seja tirado. Quem do meio seja tirado? Vamos continuar lendo. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará como? Pelo esplendor da sua vinda. Então, se é pelo esplendor da sua vinda, ele primeiro tem que ter sido manifestado para depois ele ter sido aniquilado, né? Aniquilará. Para depois ele ser aniquilado. Ou não? Ah, mas o arrebatamento acontece primeiro e a vinda depois. Aí o diabo começa a trazer questões, entendeu? Mas aqui ficou claro que é o seguinte: o Senhor desfará pelo esplendor, aniquilará, né? E aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então quer dizer, ali fala assim, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então quem tirado? Será que não é esse que está esse homem que é tirado e não o Espírito Santo? Não é? E esse homem será aniquilado pelo esplendor da vinda do Senhor Jesus. Então quer dizer, ou foi, e agora vai acontecer outra ocasião, que eu vou ler mais à frente. Então quer dizer, não é? Aí já levanta questões, você entende? Levanta questões. Mas quem falou que o Espírito Santo vai ser tirado mesmo? Quem garante que não é esse homem que é tirado? Entendeu? E assim, deixa eu continuar. E por que essas questões? Só porque alguém se confundiu aqui, né? Não que isso, mas isso traz confusão mesmo. Traz confusão. Mas supondo que a vinda, não é? Que o arrebatamento não acontece antes da vinda. Ou de repente pode até acontecer mesmo. Por isso que temos que estudar o Apocalipse, né? Eu tô pensando aqui, talvez eu venha começar a postar vídeos do Apocalipse, né? Porque com bastante conhecimento você vai assimilando as coisas e vendo se faz sentido mesmo ou não. O diabo está sempre trazendo alguma questão. Se a gente não tiver conhecimento, a gente vai passar fome espiritualmente, né? A gente vai, como é que eu posso dizer? A gente vai ficar perdidos pro diabo. Temos que ter conhecimento da palavra. Tá lendo. Agora, quem não tem o Espírito Santo, talvez seja bom estar aprendendo aqui. Ou com alguém que você veja que tem o Espírito Santo. Então,
E eu digo também aprendendo sobre o Apocalipse, né? Porque pelos tempos que estamos vivendo, como não ficar bem inteirado do Apocalipse? Não que eu esteja, talvez eu tenha que aprender muita coisa ainda, mas que eu estudei, eu tô, né? Ou que eu li, pelo menos, não que eu tenha entendido, mas eu tô passando aqui. Espero que esteja abrindo um entendimento ou ajudando de alguma forma. Enfim, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Aqui é aquela que a gente estava lendo, né? Do Arraial dos Santos. Isso aqui é Apocalipse 20. Aí, olha agora o 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu da terra e o céu, né? E não se achou lugar para eles. E vi os mortos, enfim. Então a gente vê aqui o quê? Duas ocasiões. Essa segunda seria depois de 1000 anos na prisão de Satanás. Agora, considerando que Satanás ele foi preso após a destruição lá, enfim, após o falso profeta e a besta serem lançados no inferno, no lago de fogo, supondo que Satanás foi preso após isso, então teriam que ter tido 1000 anos ainda de história, não é verdade? E nesses 1000 anos, o que que acontece? O que que acontece? Supondo que nesses 1000 anos foram nascendo pessoas. Então, nesse caso, as pessoas precisariam de salvação, né? E chegaria em nós. E se nós estamos? E quem sabe se chegaria em nós, se já aconteceu. Se já aconteceu, então chegou em nós, né? Então nós nascemos sem chance de salvação? Ou quando não, e se isso aconteceu, então a vinda do Senhor Jesus já até aconteceu. Já até aconteceu. Por exemplo, o templo lá de Jerusalém já foi destruído. Enfim. Ah, mas isso não está registrado historicamente. Mas o que é mais forte? É a Bíblia ou é a história? Não é? Então, se guiando pela Bíblia, tem que ter esses 1000 anos. Em algum momento da história, você não concorda? Pois é, se tem que ter esses 1000 anos, quando que se dão esses 1000 anos? E se isso já aconteceu, esses dois já foram lançados no Lago de Fogo e Enxofre, a besta e o falso profeta, né? E estamos, por exemplo, de repente 1000 anos depois, ou mais ou menos 1000 anos, quem sabe, depois da soltura de Satanás, não é? Então, assim... Pois bem, então nesse caso, a gente vê que se for o caso, 1000 anos depois, então, tem um arraial de santos ali, entendeu? Então, o que que acontece? Eu queria até ler algumas coisas que podem estar relacionadas a esse arraial de santos, mas esse vídeo ficaria muito extenso se eu deixasse aqui. Então, caso eu vá continuando postando vídeos do Apocalipse, continue assistindo para você estar bem inteirado das coisas, tá? Então, assim, e nessa segunda ocasião tem o trono branco. Então, por exemplo, o que que vem nos espera? O trono branco e aquela ocasião é a mesma? Ou tem aquela ocasião, 1000 anos da prisão de Satanás, e depois o trono branco? Então, o que que nos espera? Que volta de Jesus que nos espera? Eu deixo a pergunta. Eu também me pergunto, não é? Ah, o Espírito Santo foi removido da terra. Mas o que que comprova? Aquilo lá é suficiente para comprovar que o Espírito Santo foi removido da terra? Ou que vai ser removido da terra? Aquilo lá é suficiente para comprovar? E olha só essa passagem forte. Livro de Gálatas 1, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou em graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, né? Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Isso significa amaldiçoado. Amaldiçoado ou maldição, sei lá, é por aí. Quer dizer, seja anátema, entendeu? Tipo maldição, amaldiçoado,
né? Então seja anátema. Quer dizer, anátema tem mais ou menos esse sentido assim, de maldição, de amaldiçoado. Então seja anátema, de maldição, esse sentido mais ou menos assim, de maldição, ou esse sentido de maldição, né, amaldiçoado. Então, seja anátema, né? Ou seja, quando alguém vem com algum outro evangelho, podia ser até apóstolo, tá entendendo? Podia ser até apóstolo, podia ser anjo do céu, podia ser quem for. Seja amaldiçoado. Então, quem vem com essas histórias aí de que o Espírito Santo seja removido da terra por causa daquilo ali, eu te pergunto, eu não vou nem falar, não vou nem afirmar não, mas eu te pergunto. Será que isso aí é uma anátema? É algo amaldiçoado? Porque quem garante que o Espírito Santo vai ser tirado da terra, entendeu? E essas duas ocasiões do Apocalipse aí? Não tô nem dizendo também que o Apocalipse, ele é... Tudo que está no Apocalipse realmente tem que acontecer. Não que eu afirme isso. Mas assim... Mas, poxa... Vendo aí o que está escrito no livro do Apocalipse, o que você conclui? Não é? Então o Espírito Santo vai ser tirado da terra. E aquele arraial de santos ali? E essas pessoas durante esses 1000 anos? Eu, por exemplo, recebi o Espírito Santo. Né? Isso é já estamos numa volta, no pós-volta do Senhor Jesus. Eu acho que eu vou precisar gravar mais vídeos acerca... Ou mais um vídeo acerca disso. Sobre a volta do Senhor Jesus. Para deixar a gente com a visão bem clara. Então, a partir desses versículos, dessas coisas que foram lidas, você medite. Pegue a sua Bíblia, leia mais, de repente, se for o caso, do que eu li, né? Ali o capítulo inteiro, quem sabe. Não que eu tenha lido isso tudo, mas assim, falando assim, para ajudar, né? Então, porque de repente você vai ter um entendimento melhor. Por quê? Para que estejamos com a cabeça bem ciente do que acontece na vida do Senhor Jesus. Para que quando a gente for pego nessas questões, a gente saber como é que realmente se dá a volta do Senhor Jesus e o que é de nós após ela. Então, assim, por exemplo, quem garante que o Espírito Santo saiu da terra? Ou que ele vai sair? Entendeu? Quem garante isso? Será que eu posso dizer que isso é anátema? Será que eu posso dizer? Será que não passaram os 1000 anos e estamos aqui? Ainda tem um arraial de santos? Né? Será? Ou que vai ter esse arraial de santos? Será que vamos estar nesse arraial de santos? Por exemplo, será que o falso profeta e a besta já não tiveram no mundo? Será que não foram eles? Depois, tem coisa em Daniel também que se eu lesse, talvez vocês assimilariam junto comigo. Será que essa besta falada aí não é o imperador lá que destruiu o templo? Tem uma passagem em Daniel que talvez possa remeter a ele. Talvez a história... Enfim. Então, o que acontece no final das contas? O que acontece no final das contas? Então, a gente pode ir respondendo. Ah, mas o meu olho viu o Senhor Jesus para dizer que ele voltou? Que ele já voltou? Não é? Por exemplo, será que ele vai voltar e vai ter 1000 anos ainda? Será que é possível isso? Eu te pergunto, você confia na história? Você confia na história? Para dizer que a história está toda certinha, que tem 2000 anos que o Senhor Jesus voltou, né? Então, assim, cabem aí coisas para a gente se perguntar, não é? O que confirma que o Espírito Santo vai ser tirado da terra? Então, por que ficamos nos removendo no nosso entendimento, né? De que ele saiu, ou vai sair, ou pode sair a qualquer momento? Por que ficamos, tipo assim, nos removendo no entendimento que temos que crer que o Espírito Santo está em nós, né? Mas não que seja fácil, não que... Então, como não se remover? Eu acho que é bom conhecendo bem as coisas, né? Conhecendo o Apocalipse, né? Conhecendo como se sustenta a fé do Espírito Santo. Por isso eu aconselho uma playlist aí, ou pelo menos um vídeo da playlist que tem aí no canal. Inclusive, se não tiver playlist no canal aparecendo para vocês, eu peço que me confirmem aí para eu ver
se eu consigo, né? Se eu consigo fazer isso. Mas a princípio, se for do jeito que tá, que eu coloquei lá, até tá como playlist. E lá tem um vídeo dizendo como crer, né? Que eu tenho o Espírito Santo, algo assim. Ou como crer que tem o Espírito Santo. Algo assim, entendeu? Para você entender melhor como sustentar a fé em Jesus, né? Como crer que você tem o Espírito Santo. Se você o recebeu, né? Verdadeiramente. Então é isso. Que Deus abençoe a todos.